Olá, amigos da TV Costa Doce, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o seu José Antônio dos Santos, que é morador de Eldorado do Sul, é membro do Comitê de Combate à Mega Mineração, e também o Marcelo Paiacan, que é do assentamento Apolônio de Carvalho, onde vivem 72 famílias, né, Marcelo? Que serão atingidas caso venha a ser instalada realmente a mina Guaíba. O assunto hoje aqui, então, é a mina Guaíba, esse mega projeto de mineração de carvão aqui na nossa região. Senhor José Antônio, o senhor poderia falar para a gente qual a situação hoje dessa possibilidade de implantação da mina Guaíba? Bem, primeiro a gente queria agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando de trazer esse debate a público, né? Porque o processo de instalação da mina Guaíba, ele não começa precisamente na data de hoje, mas já há mais de 20 anos que a Copelm e os interessados na região vêm estudando essa possibilidade de ampliar a mineração nessa região, principalmente do carvão, que já estava acabando ali naquela região da região carbonífera, né? No momento, a gente está se organizando através do comitê municipal para fazer uma pressão junto como diz, a administração municipal, para que se realize um plebiscito na cidade para saber qual a posição dos moradores com relação à instalação da mina, né? Mas, precisamente, ainda não há uma definição da instalação, apesar da pressão da Copelm, do grande empresariado e do governo do estado, para que isso aconteça, né? Ô Marcelo, poderia falar para a gente, lá na tua área são 72 produtores rurais que terão que deixar aquele local. Mais 100 famílias do Guaíba City. Então, todo o projeto da mina Guaíba são 72 famílias do assentamento Apolônio de Carvalho, mais 100 famílias do loteamento Guaíba City e mais as fazendas aos arredores, que são mais 7 fazendas. Seria em torno de 5 mil hectares e muito próximo ao Rio Jacuí, todo esse mega projeto. Exatamente. Essa aproximação com o Rio Jacuí, inclusive, eu gostaria de registrar para os nossos telespectadores, no final do ano passado, o DEMAI aqui de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, tinha um projeto para fazer a captação, passar a captação para o Rio Jacuí, já que a qualidade da água aqui do Guaíba está muito, muito ruim. Então, eles já comunicaram o Ministério Público que estão desistindo desse projeto para não correr o risco de colocar a captação lá e a mina vir a se instalar nessa localidade aqui em Eldorado do Sul. Isso mostra, senhor José Antônio, o impacto que essa mineração pode ter no lençol freático, nas águas, na qualidade da água aqui do Rio Jacuí. A grande preocupação hoje que nós, como moradores da cidade, principalmente os assentados, têm é a contaminação, né, que a instalação dessa mina vai trazer, tanto da questão do meio ambiente, né, que podemos correr o risco de ter a contaminação de todo o solo no entorno, né, e atingindo ali a região do delta do Jacuí e principalmente também o próprio Rio Jacuí, a contaminação do lençol freático, né, como também a poluição, né, desse pó do carvão que será jogado, toneladas desse pó no ar, que vai contaminar não só a região no entorno, mas também a grande região metropolitana poderá sofrer com as doenças, né, que serão ocasionadas por essa contaminação do ar através do minério de carvão. Marcelo, tu estava me falando que ainda não houve a liberação, né, da liberação ambiental por parte da FEPAM para esse empreendimento. Não tem nenhum tipo de liberação ainda, nem a liberação para operar, nem a liberação para nada. Apenas é uma área de especulação para mineração ainda, mas, em primeiro lugar, que eu acho que a sociedade gaúcha tem que ser ouvida. Até então, houve muito poucas audiências públicas, que talvez não seja a solução, mas a audiência pública tem que acontecer. Por exemplo, Guaíba, que está muito próximo, a 11 quilômetros da mina de Guaíba, não foi ouvido ainda. Sim, houve desrespeito, inclusive, eu estive lá presente quando foi marcada uma audiência pública aqui, não compareceu nem a FEPAM, nem a Copelm, ficou limitado simplesmente ao pessoal, aos movimentos sociais aqui, ambientais, e alguma pequena participação de um ou outro vereador. Eu queria te fazer outra pergunta. O Comitê Estadual coletou assinaturas, um abaixo-assinado contra a mina. Já chegaram a quantas assinaturas? Ainda temos coletando assinatura contra a mina Guaíba, contra o empreendimento, que é porque nós não podemos aceitar uma coisa que vai à contramão do mundo. Enquanto partes do mundo se fecha a mineração de carvão, exatamente, o Rio Grande do Sul vem abrindo mina de carvão. Ainda nós temos um comitê de combate à mega mineração, temos mais de 120 entidades, entre movimentos sociais, sindicatos, profissionais da área da saúde ambiental. Ainda estamos arrecadando assinaturas, que o nosso endereço é o RS em Risco. É só acessar lá
e fazer... Pessoal, atenção a esse endereço. Repete para nós, por favor, Marcelo. RS em risco, ou se não, Comitê de Combate à Mega Mineração. Ô, senhor José Antônio, para que essa mineradora possa se instalar aqui, fazer esse empreendimento, é necessário toda uma adequação de leis municipais, questão de plano diretor, tudo mais. Esses projetos tramitam na Câmara de Vereadores, tramitaram alguns, e alguns tramitam ainda na Câmara de Vereadores de Eldorado, e lhe pergunto mais, está havendo uma participação popular, atenção população de Eldorado, a população de Eldorado está participando dessas sessões da Câmara para ver essa votação dessas mudanças? Bem, José, esse é um dos grandes questionamentos que a gente faz, porque, como eu te falei no início, esse debate não é de hoje, né? Já se sabe que já em 2014 houve uma aproximação da Copelm, do município de Eldorado do Sul, através do Executivo e do Legislativo, e começou-se um processo interno dentro do Legislativo Municipal e do Executivo de alterações no plano diretor. A partir dessa articulação dos companheiros do Comitê Estadual e essa mobilização que começou a se dar mais forte no município a partir de 2019, a gente começou a acompanhar e ver que algumas mudanças na legislação municipal estavam acontecendo, mas não publicamente, né? Uma das grandes dificuldades que se tem em Eldorado do Sul é esse acompanhamento das alterações dos processos de legislação, principalmente do plano diretor, né, para essa adequação. E o que se tem se notado, e aconteceu no ano passado, algumas alterações no plano diretor do município, né, sem a realização de audiências públicas e sem o debate devido com a comunidade. E hoje em Eldorado, uma das grandes pressões que a gente faz é que aconteça um plebiscito, né, para que se consulte a comunidade se tem interesse ou não na instalação dessa mina. Uma dificuldade que a população de Eldorado encontra para acompanhar essas votações de tanta importância é a questão do horário de funcionamento da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul funciona num horário que infelizmente não permite a participação popular, né? A Câmara se reúne às terças-feiras, das 14 às 17 horas, e esse debate, para quem vem acompanhando da questão da mineradora, houveram situações assim absurdas, né? O próprio processo de mudança do plano diretor, o projeto entrou num dia, numa terça-feira na parte da manhã, né, através da mobilização de alguns companheiros que são do Comitê Estadual, que estiveram em Eldorado do Sul e estão nos ajudando nesse processo, a gente conseguiu adiar essa votação, porque senão, sem ter o debate adequado, o processo ia ser mudado o plano diretor sem o conhecimento da comunidade. E mesmo assim, mesmo conseguindo se adiar com a parceria de alguns vereadores dentro da cidade, infelizmente, essas alterações aconteceram sem o debate e sem a participação da comunidade. Eldorado do Sul são 9 vereadores. O senhor me falou que, inicialmente, logo que começou a ser discutido esse projeto, essas alterações necessárias nas leis, no plano diretor, haviam 3 votos contrários. Sim. Mas que no final se concretizou apenas um. Isso. Infelizmente, lá em 2014 tem uma ata, né, que aprova essa aproximação do município ao processo de mineração, onde existe uma unanimidade dos vereadores. Mas em 2019, né, com essa mobilização desses movimentos sociais dentro do município de Eldorado do Sul, 3 companheiros, né, se colocaram contra esse debate. Houve até um manifesto desses parlamentares pedindo que não acontecesse essa votação, mas infelizmente por pressão do Executivo Municipal, né, aconteceu essa votação e infelizmente 8 vereadores votaram a favor e apenas um votou contra. Marcelo, a gente tem visto então que essa pressão do capital tem falado mais alto do que a questão ambiental. Quer dizer, hoje em dia os governos municipais, estaduais, federais estão muito mais preocupados com a arrecadação do que com a qualidade de vida do seu eleitor, do seu cidadão. E tu me dissesse que a FEPAM não chamou nenhuma dessas audiências públicas que já ocorreram, foram todas chamadas por... Na verdade, a audiências públicas, em Porto Alegre, por exemplo, não foi chamada pela Assembleia, outra pelo Ministério Público Federal. Nenhuma pela FEPAM. Em Porto Alegre, nenhuma pela FEPAM. Eldorado, com a pressão popular que teve pela sociedade, a FEPAM fez, e Charqueadas também. Mas são as audiências públicas assim, muito similares, elas têm que ser bem mais aprofundadas, bem mais discutidas com a sociedade, porque tem trabalhos de profissionais, professores, pesquisadores, importante que a sociedade tem que ser ouvida, né? No mesmo espaço que a empresa tem para apresentar o projeto, nós temos, por exemplo, do professor Rualdo,
que tem um trabalho excelente de pesquisa de mineração de carvão, que teria que ter um espaço para apresentar para a sociedade, para a sociedade botar entre a balança no sentido. E o problema dos governos, que eles querem minerar para ter mais lucro para o município. Sim, mas também os municípios já perdem muita arrecadação. Por exemplo, mineração se enquadraria na Lei Candir, produto de exportação. E a Lei Candir já é beneficiada hoje, o pessoal exporta e não paga imposto. Então, se o município quiser essa arrecadação, se os governos quiserem essa arrecadação, tinha que mudar a Lei Candir. Então, nesse sentido de parar de beneficiar o agronegócio, de parar de beneficiar essas grandes empresas e só trazer mais problema de saúde. Pelos estudos, exatamente, era nessa parte, exatamente isso que eu ia falar agora, que eu ia te interromper, desculpe. Olha só, esses municípios, eles têm que se preparar porque eles vão começar a gastar mais com o hospital, porque se sabe o impacto que tem para a saúde a mineração de carvão. E queira ou não queira, imagina numa época de calor, de estiagem como essa aí, as máquinas havendo explosões lá, como vão acontecer, explosões vão levantar nuvens enormes. Inclusive o Marcelo disse para mim que tem uma pedreira, uma saibreira, próxima lá à área onde ele reside, onde ele tem a propriedade rural dele, que quando ocorrem essas explosões, é uma nuvem enorme de poeira. Essa nuvem jogada na atmosfera vai acabar nas cidades da região toda aqui, não é mesmo, Sr. José? Com certeza. Então, é importante tu trazer essa informação, porque agora, durante o Fórum Social Mundial, entre Fórum Social das Resistências, entre as várias atividades que aconteceram, um dos painelistas, num encontro que tratou sobre a questão do meio ambiente, ele falou sobre essa questão da mina, né, porque será um processo de exploração durante 23 anos, né, que estarão lá num buraco de céu aberto, fazendo explosões, no caso, levantando esse pó, que será conduzido pelo vento, né, e poderá ser em qualquer direção. E na época da chuva pode alagar a área lá e acabar no rio. Não só a contaminação do ar, que é essa contaminação que o companheiro Paiacã traz das explosões que irão acontecer, mas também a própria contaminação do lençol freático. Né, porque e é importante também ressaltar, e queria aqui colocar para as pessoas que procurassem acessar a audiência pública que aconteceu no Ministério Público Estadual, né, porque lá, durante as falas dos vários painelistas e especialistas que comentaram, havia uma dúvida se vai ter ou não um dique de contenção. Esse é um dos debates também que se fala da questão de uma barragem ou um dique. Mas qual é a nossa preocupação, que é onde a Copelme fala? A Copelme diz que, a ser um buraco de céu aberto, no entorno desse buraco será construído um dique para impedir a entrada de água, no caso, que possa vir a acontecer, porque essa região onde vai ser instalada a mina, parte dela é uma região que alaga, né? Então, a preocupação também que se tem é que, se por acaso acontecer de encher essa região de água, toda essa água que passar por dentro do buraco da mina, ela vai voltar para dentro do subterrâneo, ou mesmo sairá voltar para o rio e contaminará todo o lençol, toda a região do rio a partir da mina para baixo. Então, é uma preocupação que se tem, e por isso é importante se fazer o debate, né, com a sociedade, com a participação dos técnicos, né, para que a gente possa realmente ver se é interessante ou não a instalação dessa mina na região. Marcelo Paiacã, uma pergunta para ti. Qual a produção de vocês lá no Apolônio de Carvalho? A nossa produção ela é baseada em 3 tipos de produção. Aquela agricultura de subsistência que a gente planta para comer, o arroz orgânico e as vacas de leite e as verduras. Tem famílias que fazem feira em Eldorado do Sul e outras famílias que fazem feira em Porto Alegre. Então a nossa agricultura é baseada nesses 3 ou 4 tipos de coisa. É uma agricultura que trabalha... É uma agricultura familiar, sustentável, é totalmente natural, não tem... orgânica, certificada, né, nesse sentido. Então vão tirar uma agricultura totalmente sadia, saudável, que faz bem para a saúde das pessoas, para colocar uma mina de carvão, um buraco de carvão. E falando português bem claro, né? Nós estamos sendo procurados pelo pessoal da saúde de Porto Alegre, por muitos médicos que estão muito preocupados com esse problema das mineração e principalmente do carvão. Então fica esse alerta aí. E a sociedade acho que tem que se empenhar, participar mais, pesquisar, né, para ter suas próprias conclusões. Seu Zé Antônio, isso na verdade é andar na contramão da história, porque enquanto os países mais desenvolvidos, não vamos falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só se interessa por dólar, vamos falar de países realmente desenvolvidos, estão abandonando os combustíveis fósseis. Sim. O Rio Grande do Sul, na contramão da história, em nome do interesse econômico, parece que está prestes
a errar o passo. Se nós pegarmos os países que mais utilizavam, né, o carvão e a energia fóssil, né, hoje ninguém mais está trabalhando com isso devido à contaminação. Né? Vamos dizer, nós vemos países aí que a poluição pela queima, né, desses produtos é muito grande. Então, hoje, eles estão procurando países no terceiro mundo para não mais produzirem isso nos seus países e explorarem os países mais pobres. Né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer no Rio Grande do Sul. E me diga uma coisa, Paican, essas audiências públicas, tu acredita que elas possam ter alguma força de talvez bloquear esse projeto, ou tu acha que elas já vêm mais ou menos conduzidas de forma a que a participação popular seja cada vez menor, tenha menor efeito e seja mais assim uma apresentação do projeto para a população do que na verdade uma consulta popular se a população quer aquele projeto ou não? Eu acredito que as audiências públicas são importantes e tem que acontecer. E a qual nós temos uma pauta que ela aconteça em Guaíba, aconteça em Porto Alegre e tantas outras regiões que vão ser atingidas. Desde que essa seja do modelo que o mesmo espaço que a empresa tem para apresentar o seu projeto para a população, o outro lado, os técnicos, os médicos, têm o mesmo espaço, o mesmo tempo para também botar os seus pontos de vista. A melhor audiência pública que a gente participou até hoje foi a que foi chamada pelo Ministério Público Federal, que o mesmo espaço que a empresa teve, os médicos, os especialistas, os pesquisadores sobre carvão tiveram também. Diferente da de Charqueadas e da de Eldorado, que só a empresa teve espaço de apresentar o projeto, não teve a contraponto do malefício do que faz o carvão. Eu gostaria então de deixar agora um espaço aberto para a manifestação do seu José Antônio. O senhor pode falar o que o senhor gostaria de falar aos nossos telespectadores, ainda aqui para complementar esse nosso assunto. Não, sim, a gente volta a agradecer esse espaço que está sendo dado pelo pessoal do jornal, né, e fazer um convite à comunidade para que se some a essa discussão no município. Nós mesmo, em Eldorado do Sul, realizamos uma atividade que foi uma denúncia na praça, né, que contamos com o apoio dos companheiros do Comitê sobre a Mega Mineração, os companheiros dos sindicatos bancários e várias organizações com técnicos e especialistas que foram ao Eldorado do Sul. Fizemos um ato no município e, a partir desse ato no município, a gente criou o Comitê Municipal e hoje estamos nos mobilizando no sentido de levar o debate e a informação para a comunidade. E como coloca bem o companheiro Paican, a gente precisa que essas audiências públicas aconteçam, né, e além dessas audiências públicas, os executivos municipais e até mesmo o próprio executivo estadual façam um debate mais amplo com a população e dê espaço para a população se manifestar se realmente tem interesse ou não na instalação dessa mina de carvão, né? Porque os problemas que essa mina de carvão trará para o Estado serão maiores do que os recursos que os empresários e que algumas pessoas dizem que vão trazer. Então a gente faz esse convite, nos colocamos à disposição ali em Eldorado do Sul, né, para que a gente possa ampliar esse debate com a sociedade, e tenho certeza que se o Executivo Municipal e o Legislativo fizerem essa pesquisa, a população em Eldorado do Sul dará além de conhecer a verdadeira situação de risco, também poderá optar pelo seu futuro, né? Como também coloco o Paican, precisamos que isso aconteça não só em Eldorado, mas em toda a região e nos principais municípios que serão atingidos com a mega mineração no estado. Paican, então deixa esse momento para ti fazer então as tuas colocações finais sobre o assunto. Eu acho que assim, aqui no Rio Grande do Sul nós todos conhecemos Arroio dos Ratos, conhecemos Charqueadas e Butial, que é muito próximo. Esses municípios já mineram carvão há muito tempo e as realidades dos seus municípios não é diferente da de Eldorado ou da de Guaíba. Há muita gente nas filas do SUS, há muita gente com problema de saúde e também uns municípios quebrados que a mineração não mudou a vida deles e que ela não vai mudar a vida de Eldorado e muito menos da região metropolitana, que ainda vai trazer muito maiores problemas de saúde, problemas de violência, porque quando você se atinge, fala que vai ter um emprego no município, se esse município fala que vai ter 1.000 empregos, vai 10.000 pessoas. Cresce a população e cresce esse problema e fica num cinturão, fica num problema descontrolado. Então, nesse sentido, tem que ter um debate amplo, um debate moderado, que atinja tudo isso, para não ter futuros problemas. Porque esse negócio de ilusão e coisa para a sociedade está cheio. Então a sociedade não comporta mais isso, não tem como fazer mais isso. E então
todo nesse sentido, a gente fica aí de portas abertas aí, enquanto população, enquanto sociedade, enquanto cidadão. E estamos abertos aí, nosso comitê, ele faz reunião toda segunda-feira no Sindicato dos Bancários ou no CEPERGS. Podia dar o endereço? O Sindicato dos Bancários na rua... O horário sempre... Então, no Sindicato dos Bancários sempre ele às 6 horas da tarde, 18 horas. Fica na General Câmara 420 ali. No Centro Histórico de Porto Alegre. E o outro, nós fizemos lá no CEPERGS, fica na Alberto Bins lá, mas é bem fácil chegar no prédio do CEPERGS. E é um debate que nós queremos fazer com a sociedade junto. E se não e tem que ser nesse sentido, porque a gente tem muita coisa para se descobrir, né? Porque é um projeto novo, o Rio Grande do Sul está sendo a nova fronteira mineral, porque além do projeto Mina Guaíba, de carvão, tem outros projetos que tem que ser discutido, tipo o projeto Três Estradas lá em Caçapava, dos fosfatos, o projeto do chumbo lá no Rio Camaquã, que quer todos merecem a nossa atenção. Poluir todo aquele rio bonito que é, e São José do Norte também, que destrói quase 8 mil agricultores. Então é nesse sentido que o Comitê de Combate à Mega Mineração convida a todos para uma grande participação e agradecer essa casa pelo espaço que tem dado para esse debate tão importante, que esse, de repente, vai ser o primeiro de muitos que nós vamos fazer juntos. Eu quero dizer para você que nós estamos muito honrados com a presença aqui do seu Zé Antônio e do Marcelo Paiacã, e dizer que a TV Costa Doce vai estar sempre atenta à questão da Mina Guaíba. Esse espaço aqui é deles, eles podem usar à vontade para nos divulgar. Eu peço a eles que sempre que tiver uma novidade, sair um documento, tiver uma audiência, uma manifestação, que nos envie, que nós vamos estar divulgando sempre, porque é um interesse não apenas lá dessa localidade onde vai se instalar a mina, mas de toda a região, porque isso vai ter um impacto muito grande. E é preciso estar bem atento e discutir isso a fundo, com todos os aspectos, não apenas o aspecto econômico e de saúde, mas também aspectos sociais, como levantou o Paiacã, a questão do cinturão de miséria que se forma ao redor dessas promessas de muitos empregos. Então a TV Costa Doce está atenta e abrimos espaço então para a Mina Guaíba. O seu José Antônio quer colocar mais uma adenda? Só pedir se pudéssemos divulgar, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, né? Que é o Comitê Municipal de Eldorado, e as pessoas que quiserem se somar a esse grupo é só entrar em contato com o telefone 51 980 20 83 44. Então é só entrar em contato. Repetir? 51 980 20 83 44. É só entrar em contato com esse número de WhatsApp, que a gente coloca as pessoas lá na nossa rede do grupo do WhatsApp, para a gente poder socializar informações e até construir as novas agendas e as novas atividades que acontecerão no município e na região. E eu gostaria também de chamar as pessoas para prestar atenção nas votações das câmaras de vereadores. Todas essas cidades ao redor da mina terão votações, ou já tiveram algumas, com relação a alterações de plano diretor, alteração de leis para possibilitar esse empreendimento. Então é importante que a sociedade, aquelas pessoas que não são favoráveis ao empreendimento, ou até aquelas que também são, estejam presentes nessas câmaras de vereadores, estejam pressionando, cobrando dos seus vereadores, já que vocês são eleitores, vocês elegeram eles, para que votem de acordo com a vontade da maioria. Porque a vontade da maioria, a ideia é que sempre seja preservada. TV Costa Doce, a voz da comunidade. Tratores Teixeira, há 30 anos vendendo e reformando tratores e implementos agrícolas. Desde 1989 atuando na manutenção e revenda de tratores, implementos agrícolas, pneus novos, peças e acessórios, prezando pela qualidade dos produtos e satisfação dos clientes. Possui uma grande estrutura localizada na cidade de Guaíba, a 30 quilômetros de Porto Alegre, atendendo todo o estado do Rio Grande do Sul. Mantém estoque de peças e implementos à pronta entrega, além de oficina própria especializada e transporte. Recebe seu trator ou implemento usado na troca. Aceita todos os cartões de crédito. Entre nossos principais clientes tem marinas, condomínios, construtoras, sítios e produtores rurais. Venha conhecer nossa loja e tomar um café com a gente. Será um prazer recebê-lo na rua Dr. José Carlos Ferreira, 95, na Pedras Brancas. Fone 3404 1146.